gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rei, hoje eu tô de volta com uma lista muito romântica. Gente, eu separei aqui alguns livros que tem histórias de romance, daqueles tipos de história que você gostaria de viver, sabe? Assim, tipo, aquelas histórias que você vai lendo, vai te dando friozinho na barriga, que você vai ficando toda boiolinha enquanto você vai lendo o livro, sabe? Você vai torcendo pelos personagens, você, sei lá, você gostaria de estar naquele universo, você gostaria de ser aquelas pessoas, entendeu? E assim, falo isso como uma pessoa que tá no mesmo relacionamento há 13 anos, contando aí tempo de namoro, tempo de casado, eu estou há 13 anos com a mesma pessoa. Então, faz muito tempo. Tipo assim, tem muito tempo desde que eu vivi essa experiência, tipo assim, do grande amor, assim, de quando você tá conhecendo uma pessoa, se apaixonando por ela e tal. Eu acho que é meio óbvio pra muita gente que conforme o tempo vai passando, o amor vai se modificando, ele vai se transformando em outras coisas, não é mais aquela coisa avassaladora e que te tira, sabe, da órbita quando você conhece a pessoa e você tá começando o relacionamento. Esses sentimentos mais, sabe, assim, a flor da pele, aquela coisa mais avassaladora, eu acho que é muito característico do início dos relacionamentos. E eu acho que por isso a gente ama tanto, né, ler livros de romance em que a gente vai acompanhar casais se conhecendo, porque a gente acaba revivendo ou vivendo pela primeira vez através dos personagens, algo nesse sentido. Então, enquanto uma mocinha que já está há 13 anos com a mesma pessoa, ler esses livros às vezes me transporta para um momento em que eu tava no início do meu relacionamento e, como eu falei, né, ao longo dos anos as coisas vão mudando, o amor se transforma, a paixão se transforma, tudo se transforma, né, tudo vira uma coisa mais, eu diria, viram águas mais calmas, mais tranquilas e vai se tornando em uma coisa que é mais do seu conforto, é mais a sua confiança, é mais aquela pessoa que você, tipo assim, tá construindo realmente a sua vida junto. Então, não é a mesma coisa do começo, né? Então, eu separei aqui alguns livros que me despertaram de novo esse sentimento de borboletas no estômago, de estar me apaixonando de novo por alguma pessoa, mesmo que elas sejam de mentira, tá? Fazer o quê? Não é? É isso, essa é a vida. Antes de qualquer coisa, eu vou te lembrar pra deixar o curtir aqui nesse vídeo, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Vou te convidar também pra você se inscrever aqui no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro das próximas atualizações. Tô sempre trazendo novas recomendações aqui, seja de romance, de suspense, de fantasia, de qualquer coisa que eu esteja com vontade de ler, porque aqui nós lemos de tudo. E eu te convido também pra me seguir nas demais redes sociais, os links ficam aqui na descrição. Eu tô postando com frequência no Instagram, no TikTok, no canal de novidades do Telegram. Tem também o meu apoio coletivo através do Catarse, por lá você recebe alguns benefícios em troca. Um deles, leitura coletiva. Agora no mês de agosto a gente vai ler Nadando no Escuro e a gente também já tá aí escolhendo quais vão ser as próximas leituras dos próximos meses. Estamos querendo focar em leituras disponíveis no Kindle Unlimited, então se você tá com a sua assinatura ativa, tá aí um bom momento pra você entrar no clubinho e também escolher junto com a gente quais serão as nossas próximas leituras. Então o link vai ficar aqui embaixo, vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda se puder entrar e participar junto com a gente. Então, ó, separei aqui alguns livros. Eu acho que vai ter uma galera que acompanha aqui o canal há algum tempo que já vai até saber, tipo, de alguns que eu vou mencionar aqui, porque são livros que eu vira e mexe comento. Gente, assim, ó, os livros que eu separei, eu não vou dizer assim que são todos perfeitos, tá? Em termos de história, não vou dizer que são todos perfeitos. Mas são personagens, são, assim, construções que me conquistaram, entendeu? São romances que me conquistaram, formas desses personagens se relacionarem, enfim. Algumas coisas, assim, que funcionaram comigo e que me deixaram com borboletas no estômago e querendo viver esse universo junto com esses personagens. E eu vou começar aqui falando sobre um que eu já li há vários anos, tá? Tipo, acho que foi em 2017, mais ou menos. Tem alguns anos que eu li esse calhamaço. Mas até hoje eu lembro muito vividamente do sentimento que eu tive enquanto eu acompanhava esse romance. E o quanto eu fiquei absurdamente apaixonada por esse casal. Pelo que eles vivem e pelo que eles estão dispostos a fazer um pelo outro. E eu estou falando de Outlander, A Viajante no Tempo, que é o primeiro livro da série Outlander. É o único livro que eu li até hoje dessa série, tá? Ela tem já 9 livros, todos com mais de 600 páginas. São livros gigantescos. E até hoje eu só li o primeiro, porque realmente fiquei com preguiça de continuar a série. Mas a série de TV, eu até que dei continuidade, né? Assisti acho que até a terceira ou quarta temporada, alguma coisa assim. E não vou dizer que eu não tenho mais vontade de ler. Não é essa questão. Eu só, assim, preciso realmente de um grande incentivo, tá? Pra voltar pra essa série. E como eu tô sempre tendo vários livros que me chamam a atenção, novidades, ou então livros de trabalho, acaba ficando pra depois e eu nunca leio, sabe? Eu acho que eu não preciso mais ficar falando muito sobre Outlander, porque é um livro já muito conhecido, uma história muito conhecida. Mas pra você que não conhece, a gente tem uma história de romance com viagem no tempo, né? Então temos aí essa questão de que essa personagem vai sair do presente dela, que é o pós-Segunda Guerra Mundial. Ela é uma enfermeira, que quando vai fazer uma viagem de férias com o seu marido, eles acabam indo pra Escócia e ela encosta em uma pedra mística da Escócia, ela é transportada 200 anos no passado. Então ela vai pra 1740 e tantos, e é lá que ela vai conhecer o Jamie, que é com quem ela vai ter essa grande história de amor no
no passado. A gente tem também essa história de amor que é bem dividida, né? Porque ao mesmo tempo que ela tá se apaixonando por esse novo homem, ela não tem, assim, previsão se ela vai voltar pra casa dela, se ela vai conseguir voltar pro tempo dela. Então, assim, tudo é muito incerto na vida dela. Mas ao mesmo tempo ela tá vivendo essa dualidade, porque no presente dela, ela tem esse marido, né, que ficou pra trás. E, enfim, a gente tem um livro muito, assim, cheio de camadas. É uma história bem grandona. Tem período histórico ali da Escócia dessa época. Tem muito sobre os clãs também escoceses. E é um romance muito avassalador. Eu gosto muito da construção desse romance, embora sejam livros. Já me falaram que os próximos da série também é assim, né? Eles têm violência bastante gráfica, sabe? Diferentes tipos de violência bem gráficas. E aqui a gente tem um caso, assim, desses que é mais pro final do livro, que é bem chocante, mas, enfim, né? Incomoda algumas pessoas, mas no modo geral, assim, falando em termos de romance, esse aqui foi um dos que eu fiquei, assim, gente, apaixonada por essa história, por esse casal. Então, assim, é um dos que eu lembro de me fazer ficar, assim, com borboleta no estômago. Tem um outro romance também que me conquistou bastante, que é o Quando a Noite Cai. A gente tem também aqui mais um livro que vai ter, de certo modo, assim, um quesinho em realismo mágico, assim, sabe? Em coisas que não são reais mesmo. E a gente tem a história de uma moça que, tipo assim, na vida dela tudo dá errado, sabe? As entrevistas de emprego que ela faz, tudo dá errado. Tipo, ela tá numa maré de azar muito grande, assim, quando ela vai fazer uma nova entrevista de emprego. E ela vai descobrir que o chefe, né, o cara que tá ali entrevistando ela, ele é muito parecido com um guerreiro irlandês que ela sonha há muito tempo. Tipo assim, ela sempre sonha com essa mesma pessoa em situações específicas ali e tal. E aí a gente vai partir desse princípio em que ela vai começar a trabalhar nessa empresa, ao mesmo tempo que ela fica muito intrigada com a figura desse cara. E ela vai se aproximando, né, dele. Eles vão se aproximando um do outro ali com o passar da história. E a gente vai entendendo qual é a relação desse cara na vida real com essa pessoa com quem ela sonha todos os dias. É um romance também muito fofo. Eu gostei bastante de como a construção desse casal foi se dando ao longo da história. Também me deu vários frios na barriga. E a Carina Ricci de novo conseguiu construir ali um casal que tem uma química e que faz a gente ficar suspirando por eles e desejando, sabe, que tudo dê certo pra eles, ou que seja você no lugar daquelas pessoas, porque realmente é uma coisa muito legal de acompanhar surgindo e crescendo ao longo da leitura. Agora, eu vou falar sobre, talvez, o que seja aí o meu livro favorito da Ellie Hazelwood, que é a autora que escreve romances com cenas eróticas, mas também são livros que focam em personagens que estão no ambiente acadêmico ou no ambiente da ciência. E o meu favorito dela, até o momento, foi O Amor Teoricamente. Foi o livro que eu mais gostei de ter lido até agora. Não só pelo romance em si, mas também pelas questões que ela desenvolve envolvendo essa protagonista, o que essa protagonista enfrenta. A gente tem aqui uma personagem que é física. Na verdade, são dois protagonistas que são físicos. Ela é a física teórica e ele é o físico experimental. Ou seja, enquanto ela tá trabalhando nas teorias, ele tá trabalhando na experiência, sabe? Em botar as coisas em prática. Existe uma rivalidade entre eles ali por algumas questões envolvendo algo que aconteceu no passado, em termos acadêmicos também, então vocês vão entendendo isso conforme forem lendo. Mas a gente também tem aqui uma questão muito particular dessa protagonista, que é o fato de ela ser diabética e o quanto é difícil para pessoas que, por exemplo, vivem nos Estados Unidos, onde não tem um sistema único de saúde como a gente tem aqui no Brasil, em que pessoas diabéticas no Brasil têm muito fácil acesso a medicamentos, a, sabe, tudo que eles precisam para poder sobreviver. Lá é muito diferente, né? Ela, embora seja uma pesquisadora, ela não encontra emprego, né, ou bolsas de estudo que fomentem a pesquisa dela e que permitam com que ela viva disso, então ela precisa ficar dando aulas em universidades e também conseguindo empregos extras para poder complementar a sua renda. E uma das formas que ela encontra de complementar essa renda, né, e fazer com que ela consiga comprar todos os medicamentos, tudo que ela precisa ali para sobreviver com relação, né, à sua doença, é justamente ser uma acompanhante. Então ela, junto com a amiga dela, entrou em um aplicativo de acompanhantes em que ela só faz o trabalho de acompanhar mesmo pessoas que precisam de uma acompanhante. Então não é como se ela estivesse trabalhando com, sei lá, a venda do corpo dela. Tipo, não nesse sentido que as pessoas imaginam. Mas ela vende a presença e o tempo dela pra ocasiões em que as pessoas precisam de uma acompanhante. E a gente vai acompanhar aqui, acompanhar. E a gente vai ver aqui que ela tem um cliente que é o cliente favorito dela, que é um cara que é muito legal, trata ela muito bem e com quem ela já trabalhou mais de uma vez, né? Ela já foi acompanhante dele em mais de uma ocasião. Inclusive ela conhece a família dele e tal, e ela conhece o irmão dele, que é quem? Nosso protagonista dessa história, o Jack, que é esse físico. Só que ela não sabe que ele é quem ele é, né? Tipo assim, ela sabe que ele é o irmão do cara ali com quem ela trabalha, mas ela não sabe que ele é a pessoa que ela detesta, porque ela só conhece o nome desse físico aí que anos atrás estragou muito, assim, o panorama da física teórica. Ela só sabe que esse cara assinou o artigo dele anos atrás, ela não sabe que esse cara é o irmão, né, do cliente dela. Só que a gente vai ver que já surge um interesse desde o começo, né, entre os dois, e a gente vai ver todo o desenrolar dessa problemática
erótica aí envolvendo, né, a questão profissional entre eles. Já existe aqui também essa rixa entre os físicos que são teóricos e os que são experimentais, então já é uma coisa meio que natural dentro do campo de trabalho deles, né, de pesquisa deles. Não natural, né, mas é uma coisa que já acontece há algum tempo. E daí isso vai sendo ainda mais intensificado conforme as coisas vão se desenvolvendo e ela vai descobrindo novas informações a respeito dele, que é o Jack, né, o protagonista dessa história. E eu amei a construção desse livro e eu amei também a construção desse romance. Eu gosto muito da tensão que a autora cria. Na verdade, ela cria tensão entre personagens, né, entre os casais dela em todos os livros. Mas eu acho que aqui funcionou de um jeito muito coerente. E eu gostei muito das questões que ela desenvolve com essa personagem e como esse cara vai, ao longo da história, também entendendo ela e, ao mesmo tempo, ajudando ela a, enfim, se descobrir em certos aspectos. Foi um livro que eu gostei muito, gente. Eu acho que esse aqui é um dos meus mocinhos favoritos. E, sim, tem cenas eróticas como os outros livros da autora, mas enfim, né, pra quem não gosta, é só pular, porque tem, sei lá, 2 cenas, 3 no máximo. Então se você pular não vai fazer muita diferença, você vai ter um romance muito gracinha também sendo desenvolvido, e eu gostei bastante, então eu deixo a recomendação pra vocês. Agora, vamos falar de um romance, galera, que assim, prevejo lágrimas. Tive lágrimas, quase. Eu sou muito difícil de chorar realmente com livros, mas esse aqui eu, sabe, fiquei assim com aquela coisa na garganta, que é o Quando Te Vejo, da Holly Miller. Esse é um livro que também vai ter um romance aí com uma espécie de realismo mágico, porque esse protagonista, que é o Joel, ele tem uma característica muito peculiar, assim, tipo, ele acaba tendo sonhos proféticos com as pessoas que ele ama. Não necessariamente o amor romântico, mas as pessoas que fazem parte da vida dele com quem ele acaba se importando, ele desenvolve esse sentimento de amor. E esses sonhos proféticos, eles podem tanto ser muito bons quanto muito ruins. Ele já sonhou com coisas terríveis que aconteceu com pessoas que ele ama. Em alguns casos ele conseguiu fazer alguma coisa a respeito, em outros casos ele não conseguiu. E já sabendo dessa condição dele, em que ele vai sonhar com a pessoa que ele ama e tal, ele acaba decidindo não se apaixonar. Ele toma essa escolha de não se envolver com ninguém, só que em algum momento isso vai acontecer. Ele inevitavelmente vai acabar conhecendo a Kelly, que é a moça com quem ele vai ter ali, né, um romance, ele vai se apaixonar por ela. E ele vive nessa tensão, nesse medo de ter um sonho com ela e esse sonho profético ser algo ruim. E a gente vai acompanhar, né, a progressão disso ao longo da história. E é muito interessante porque nós tanto ficamos super vidrados com essa questão envolvendo a peculiaridade dele, como também com relação ao romance, porque a gente não sabe o que vai acontecer no final, tipo assim, qual vai ser o destino desses dois. E é um livro que emociona em muitas ocasiões, ao mesmo tempo que faz você torcer pelo casal e ficar apaixonado pela construção dos dois. Eu gosto muito desse livro, recomendo pra vocês, mas esse aqui eu acho que ele é mais emocionante, assim, ele é mais de te deixar realmente emotivo enquanto você vai lendo, sabe? Então fica aí a dica. Outro que eu vou recomendar é uma leitura recente também de uma autora super querida, Nem Te Conto, da Emily Henry. Eu poderia citar outros livros da Emily também, mas eu vou citar esse aqui porque foi o mais recente dela que saiu aqui no Brasil e foi o que eu li mais recentemente também. Aqui temos uma construção muito legal entre um casal que é muito, assim, eles se conhecem de uma forma muito improvável, que é o fato de que ambos tinham seus companheiros, ele tinha uma namorada e ela estava noiva, né? Ela estava prestes a se casar, faltava poucos meses pro casamento dela, quando o noivo dela chega pra ela e fala: então, eu não quero mais casar com você porque eu descobri que eu estou apaixonado pela minha melhor amiga. E essa melhor amiga dele é justamente quem? A namorada do outro cara aqui da história, entendeu? Então eles agora estão chutados, ela que mudou toda a sua vida pra poder acompanhar esse cara. Então a gente tem esse tema que tá presente ao longo de toda a leitura, que é o fato de essa personagem, por questões que a gente vai entendendo com o passar da leitura, né, com relação ao histórico familiar dela, infantil e tal, a gente vai entendendo que ela tem muito essa questão de se jogar totalmente nesse relacionamento. Então ela acabou abrindo mão de muita coisa dela própria em nome desse relacionamento, em nome desse noivo. Então ela mudou de cidade, ela não tem muitos amigos, né? Ela fez tudo pra acompanhar esse namorado, esse noivo, que era pra ser, né, o amor da vida dela, que era pra ser o seu futuro marido, só que ele acaba dando um pé nela e agora ela tá ali sem família, sem amigos, só com o trabalho dela e sem perspectiva, até mesmo sem casa, porque a casa que ela morava era a casa que ela dividia com ele e a casa era dele. Então agora ela se vê nessa situação de precisar morar com alguma pessoa e ela vai acabar pedindo pra ficar um tempo morando com o Miles, que é também, né, o ex-namorado da tal melhor amiga ali, que agora o noivo dela se descobriu apaixonado. Então os dois chutados vão dividir o mesmo apartamento. E eles vivem uma vida assim, bem cada um na sua, só que em algum momento eles vão receber o convite do casamento dos pombinhos, que não somente vão casar super rápido, como também decidem convidar os seus ex. E eles decidem que vão juntos para o casamento como um casal. E eles começam a fingir que estão juntos pra que os dois, sabe, se sintam incomodados com a situação toda. E daí a gente vê que desse relacionamento falso, de eles morando, né, dessa proximidade forçada porque eles estão morando juntos, a gente vai ver surgir de fato um relacionamento, um romance também muito fofo, muito gostoso de acompanhar, ao mesmo tempo que a gente acompanha todos os dramas e as questões envolvendo tudo que esses personagens passaram, tanto na infância, né, e como a infância, tudo que eles viveram na infância tem relação com o que eles estão vivendo no presente. É um livro muito, muito legal, gente, muito gostoso de acompanhar, um romance também é muito fofo, e o Miles é também um personagem aí, ó,
maravilhoso. Deixo aqui mais uma vez a recomendação de Nem Te Conto pra vocês. Agora a gente vai falar sobre ela, a minha autora de romances contemporâneos, assim, romance romântico, né, favoritas. Vamos falar de Abby Jimenez, galera. Abby Jimenez está presente em todos os meus vídeos de recomendação de romance, de todos mesmo. Eu vou começar falando aqui sobre o livro dela que eu menos gostei. Eu li 3 romances e um conto dela. E de todas essas leituras que eu fiz, o primeiro livro que ela escreveu na sua vida foi o que eu menos gostei. E aí, ó, cadê? Não tem um pano rosa. Eu tenho a minha blusa de academia que tá aqui, que é rosa. Mas enfim, não vou pegar ela porque, né, enfim, é uma blusa. Mas eu vou passar meu paninho rosa pra Abby Jimenez, porque foi o primeiro livro que ela escreveu. Foi, assim, sua estreia nos romances. E apesar de eu não ter gostado de várias coisas que ela decidiu, né, em termos de construção ali da história, tem várias coisas que eu não gostei, tá, do que ela fez. Ainda assim, Abby Jimenez conseguiu me prender desde o começo nessa leitura. Conseguiu me fazer ficar apaixonada por esse casal e mais ainda por esse personagem, né, esse protagonista, que é um santo, gente. Porque, assim, a mocinha, por boa parte do livro, tipo assim, ela dá trabalho pro pobre, tá? Eu estou falando de Apenas Amigos, que é esse livro aqui. Esse foi o primeiro livro que ela publicou, que ela escreveu, mas ele saiu aqui no Brasil bem há pouco tempo, depois de outros livros dela que já foram publicados por aqui. Então, aqui a gente vai ter um tema muito sério que a autora vai desenvolver, que é a questão da infertilidade. A gente vai conhecer essa protagonista, né, a Kristen, que ela tem uma questão ali de saúde, que a gente vai acompanhar desde o começo, toda essa questão, como isso impacta a vida dela negativamente. E ele, por outro lado, que é o Josh. O Josh, ele é um bombeiro que se mudou, né, pra cidade ali dela há pouco tempo. Ele tá entrando na... Como é que é, gente? Na Força? Não é Força? Como é que chama o nome lá? Enfim, ele tá entrando ali naquele novo corpo de bombeiros ali da cidade. Só que ele é muito amigo de um bombeiro que já trabalha lá. E esse melhor amigo dele é o noivo da melhor amiga da Kristen. Então eles vão se conhecer assim. Os dois vão ser padrinhos do casamento desses dois, né? Então, o melhor amigo dele convidou ele pra ser padrinha, a melhor amiga dela convidou ela pra ser madrinha. Então eles vão se aproximar por essas amizades em comum. E o que, a princípio, é uma aproximação meio de implicância um com o outro, né, por causa das questões que a gente vai ver aqui no começo do livro, vai se transformando em amizade e no interesse, e a coisa vai escalando. Mas, no princípio, assim, tudo é muito platônico, porque ela é comprometida, né, ela tem um namorado que serve no exército e ele passa muito tempo longe, né, muito tempo, tipo, servindo, e ele... Tipo assim, todos os 2 anos que eles estão juntos, eles só se viram 2 vezes. E ela tá muito ansiosa porque eles combinaram que quando ele voltasse da próxima vez, eles iriam morar juntos. E ela tá muito ansiosa com isso porque ela não tem certeza se ela tomou a decisão certa. Então tem algumas questões, assim, que a autora também vai trabalhando com relação a esse relacionamento dela que já... assim, está acontecendo. E, ao mesmo tempo, ela vai encontrando ali no Josh a figura de um amigo, né, de uma pessoa que tá presente por ela, que, enfim, né, escuta ela e tá junto dela em algumas situações. Aí a gente vai ver, né, que vai escalar, né, essa amizade escala para um interesse, mas ao mesmo tempo é um interesse que os dois ficam ali se segurando porque eles sabem que ela é comprometida, né, ela mesma, tipo, tá muito dividida com relação à questão do relacionamento dela, e a história vai se desenvolvendo aí muito nesse sentido, ao mesmo tempo que a gente vê outras coisas acontecendo, né, de pano de fundo na vida dos dois, envolvendo também esses 2 amigos deles, que inclusive, né, a história da amiga dela ali, que é a... não lembro mais o nome da amiga dela, mas enfim. Pelo que eu andei vendo, o outro livro da autora que ela publicou em seguida é justamente a história dessa amiga dela que, assim, tem uma reviravolta no final desse livro aqui. Então, é uma das coisas, inclusive, que eu não gostei nessa história, a reviravolta que ela trouxe, né, pra essa amiga dela aqui dentro do final desse livro. Tem algumas escolhas que a autora fez ao longo, assim, da história que pra mim não foram as melhores, tá? Eu vou dizer pra você que não foi o livro que eu amei de um todo. Eu acho que eu dei umas 3,5 estrelas pra ele, mais ou menos, uma coisa assim. Então, assim, é um livro que eu achava que eu fosse gostar mais, mas ainda assim eu gostei muito, né, da forma como ela construiu o relacionamento entre esses dois, como essa amizade surgiu, a escalada que enfim, que esse interesse vai tendo e como eles são juntos, sabe? Os momentos que eles dividem juntos, enfim, eu achei muito fofo, né, essa construção do romance. Me deu um friozinho na barriga também e eu fiquei, tipo, ai meu Deus, muito fofos. Porém, ao mesmo tempo, senti raiva da protagonista em alguns momentos, porque ela sabe ser insuportável, né? Dei parabéns pra esse Josh, porque ele é um santo. Sério, ele é um santo. Ele aturou coisas, assim, que se fosse eu já tinha falado, querida. Então, um beijo e até a próxima. Agora a gente vai falar dos outros 2 da autora, que foram os primeiros que eu li. É o Parte do Seu Mundo e Para Sempre Ser. O Parte do Seu Mundo foi o primeiro que eu li. E pra quem tem dúvidas, eles são do mesmo universo. A gente tem aqui as histórias das melhores amigas, né? Então aqui a gente tem a história da Alexis e aqui a gente tem a história da Brianna. Quando você lê a história da Alexis, você já conhece a Brianna, porque ela já aparece aqui. Se você lê Para Sempre Seu, você vai pegar nessa história o desfecho de Parte do Seu Mundo. Então,
são histórias que você não necessariamente precisa ler um antes do outro, mas se você é aquele tipo de leitora que não gosta de, enfim, que quer ler os dois, lê na ordem, sabe? Porque tem gente que vai ler esse aqui, vai ver o desfecho e vai ficar triste porque já sabe o que aconteceu no final dessa história aqui. Então, deixo a recomendação pra você ler na ordem se você tiver vontade de ler os dois. Se não tiver vontade de ler os dois, recomendo fortemente o meu favorito de todos os tempos, Para Sempre Seu, tá? Que é, assim, um chuchu, né? Um cristal. Esse aqui é uma história de uma mulher que ela é uma médica, ela tá se divorciando, né? Passou por um divórcio ali bem complexo, bem difícil, um relacionamento muito problemático, né? Com esse ex-marido. E ela é uma menina, né? Uma mulher, na verdade, de seus 37 anos, se não me engano. Ela já, né? É bem mais adulta do que os romances, né? Mais jovens que a gente costuma ver sendo publicados dentro desse gênero. Mas, enfim, né? Ela é essa mulher de 37 anos, médica, se eu não me engano, a especialidade dela é geral, assim, sabe? Ela é clínica geral, ela atende de tudo, atende emergências, esse tipo de coisa. E ela vem de uma família tradicional dos Estados Unidos, em que todo mundo é médico, né? O pai dela era médico, a mãe dela também estava envolvida com o hospital, se eu não me engano, o irmão dela também é médico, e o pai dela coloca muita expectativa nos filhos, porque o legado da família, né, que é um legado de médicos, vai passar pros filhos, inclusive a direção desse hospital, se eu não me engano é alguma coisa assim. O irmão dela meio que saiu de cena porque ele tá fora do país, ele tá, assim, investindo na carreira dele fora, ele se apaixonou e tal, e ele não tá mais junto ali da família. Então acabou ficando pra ela toda a responsabilidade de ir adiante com essa trajetória da família, né, com essa herança familiar aí de se dedicar a esse hospital. Então o pai dela acaba colocando muita pressão em cima dela, ela acaba se sentindo muito sobrecarregada com esse dever que ela não acha que tem, mas que, enfim, ela acaba recebendo sobre si por parte do pai. E também tem toda essa questão de ela estar sendo recriminada pela família e por algumas pessoas do entorno dela com relação ao divórcio. Só que já no começo do livro a gente vê que ela vai conhecer o Daniel, quando ela tá voltando de um velório, que ela foi muito pro interior, assim, ela passa por uma cidadezinha e é quando ela tá passando por ali que vai ter um problema com o carro dela e o Daniel é a pessoa que vai ajudar ela. E ela vai acabar fazendo uma coisa que ela nunca faz, que é, tipo assim, ter um caso de uma noite com esse cara, que ela acabou de conhecer. Então, tipo assim, ela tem essa noite com ele, vai embora como se, tipo, nada tivesse acontecido, segue a vida dela. Só que, não. As coisas não vão ficar só nessa casualidade, eles vão se reencontrar de novo. E ela vai acabar achando muito estranho que ela tá, assim, inventando desculpas pra voltar pra essa cidadezinha, sabe? Pra ver esse cara de novo, pra ver o Daniel de novo. E a gente vai ver o surgimento, né, desse romance. Ele, que é um rapaz mais jovem do que ela, né? Ele é um cara mais jovem do que ela tem 37, ele tá, acho que, sei lá, com uns 29. Tem essa questão da diferença de idade. Não é tanta, mas ela é bem mais velha do que ele. Tem também a diferença de vida, né? Eles são de mundos muito diferentes. Eles vivem realidades extremamente diferentes. Muito do título tem a ver com isso, né? Porque eles vão viver um romance em que eles se apaixonam, eles são, enfim, apaixonados e loucos um pelo outro, mas ao mesmo tempo existem alguns empecilhos envolvendo a forma como eles vivem, sabe? Como ele é dedicado a questões ali envolvendo o negócio da própria família dele, como dela é esperado também que ela tenha toda essa dedicação com relação à trajetória profissional dela, com relação a levar esse legado adiante. Então, é um romance que a princípio você vai lendo e, tipo assim, tem várias coisas que você fazem a gente pensar junto com os personagens que não vai dar certo, que é um romance que tá fadado a acabar, né, que eles não têm futuro, mas a gente vê ao longo da leitura eles dois buscando encontrar formas de ficarem juntos, e é muito, muito fofo, muito gostoso, mais um romance assim que você fica de borboletinha no estômago, coraçãozinho nos olhos, muito fofo mesmo, eu gostei muito desse livro. E pra quem perguntou, acho que já teve gente me perguntando se tem hot. Esse livro aqui não tem cenas hot, ele tem menção, né, tipo, aconteceu, né, tipo, transaram, fizeram isso, fizeram aquilo, mas não tem a cena hot da escrita, sabe? Isso não existe aqui. Já em Para Sempre Seu, que é o meu favorito, ele tem uma cena mais explícita, tipo, mas que não é super descritiva e também não é super longa. Acontece bem rápido e a autora só, assim, eu posso dizer, ela não descreve detalhadamente o que tá acontecendo, sabe? Se é uma coisa que te incomoda, você pode pular tranquilamente, que não vai fazer muita diferença e nem é tão longa, assim, não é tão extensa, então você vai pular rapidinho, já vai ter acabado, sabe? Aqui, gente, esse livro... Ele tem o protagonista, que eu juro pra vocês, assim, eu terminei esse livro devastada, porque o Jacob não existe. Eu terminei, assim, triste demais. Nossa, muito triste. Eu li esse livro assim perguntando, cara, será que meu marido ficaria triste se eu trocasse ele por um personagem fake? Acho que ficaria, não existe. Gente, esse cara, ele não existe. Ele tinha que ser criado por uma mulher. Ele não tinha, assim, ele não existe na vida real. Tipo, não tem como na vida real existir uma pessoa assim, entendeu? Porque isso aqui é fruto da cabeça de uma mulher, entendeu? Só uma mulher conseguiria criar um personagem desse jeito. O Jacob é maravilhoso. Enfim, aqui a gente tem a história, como eu falei, da Brianna, que é amiga da Alexis, que a gente já conhece aqui em Parte do Seu Mundo. Mas aqui em Para Sempre Seu, a gente vai acompanhar a história dela, que é uma enfermeira que trabalha ali, né, no mesmo hospital que a Alexis. E ela também tá passando por uma situação muito
difícil na vida dela, envolvendo também casamento, envolvendo divórcio, etc. E a gente vai ver aqui nesse livro uma questão muito difícil também envolvendo o irmão dela, né? E daí a gente tem vários temas que a autora vai trabalhar aqui ao longo da leitura que são muito importantes e muito relevantes também. E o Jacob, ele também é um enfermeiro ali que tá chegando nesse hospital agora. E ele é uma ameaça pra Brianna porque ela tá querendo subir de cargo ali, né? Enfim, tem uma questão de um cargo que ela tá tentando conseguir e ele tá vindo como uma espécie de concorrente dela, né? Então ela já começa a ficar irritada com ele desde já, né? Porque, tipo assim, o cara tá chegando agora, já quer sentar na janela, já quer pegar sabe, o negócio que ela tá buscando há tanto tempo, né? Dentro do trabalho. Só que não é bem assim, né? É uma coisa que ela imagina que tá acontecendo, mas na verdade não é bem por aí. A gente vai entendendo mais sobre o Jacob, sobre o que levou ele até ali, né? Por que ele tá mudando de trabalho. E daí a gente vai ver ele se aproximando de uma forma muito gracinha. Eles começam a trocar bilhetinhos, sabe? Assim, tipo, um deixa um bilhete pro outro na mesa de trabalho. Enfim, eles vão de alguma forma se aproximando. E aí eles vão virar amigos. Vai ter uma questão, assim, muito forte de amizade mesmo entre eles, né? De um querer ajudar o outro. E ele é uma pessoa que sofre muito de ansiedade social. Esse é um dos temas que a autora vai desenvolver aqui nessa história, né? Ele é uma pessoa muito, assim, ansiosa. Cenários que ele cria na cabeça dele de ter que fazer interações sociais que já deixam ele, assim, sabe? Extremamente à flor da pele. Eu achei muito, muito legal como a autora desenvolveu isso, sabe? Porque, tipo assim, pra quem não convive com pessoas com ansiedade social, até mesmo pra quem já conviveu e tal, eu acho que ou vai conseguir entender esse personagem, tipo, o que é ter ansiedade social, ou vai se identificar. Eu achei muito legal como ela desenvolveu isso nesse personagem. E ele é aquele tipo de pessoa que é, tipo assim, cara, ele é um cristal, tipo, ele é aquela pessoa, como eu posso dizer? Sabe aquela pessoa altruísta? Aquela pessoa que, tipo, tá disposta a fazer de tudo pelas pessoas que ele se importa, sabe? Não importa o que custe ele faz, entendeu? Ele faz sem pensar duas vezes pelas pessoas que ele se importa, as pessoas que ele gosta. Então, a Brianna vai acabar se tornando uma pessoa assim pra ele, né? E ele vai acabar tomando, inclusive, algumas decisões até bem, assim, drásticas, até bem sérias, sabe? Por causa dela, pelo bem-estar dela. E, fora isso, tem um romance que vai sendo construído aqui, que é feito de uma forma muito gostosa. Vários dramas também envolvendo os dois, mas de uma forma muito, que não pesa, sabe? Além disso, a gente tem também a leveza de ter alguns momentos mais divertidos na leitura. Gente, leiam Para Sempre Seu. Ele é tão fofo, ele é tão lindo. Ah, eu gostei demais desse livro, gente. Sério assim, juro. E o livro, ele é narrado pela perspectiva dos dois. Então você vai vendo como ele vai se sentindo com relação a ela e como ela vai se sentindo em relação a ele. E até, assim, a falta de compreensão, às vezes, de algumas coisas que um tem com relação ao outro, sabe? De ficar na dúvida se um tá realmente interessado pelo outro. Se um realmente sente pelo outro a mesma coisa, né? Que ele tá sentindo. Sério, leiam Para Sempre Seu. É só isso aí que eu tenho pra falar. Beijo. Mentira, tem mais 2 livros aqui pra comentar com vocês, que são livros que eu já recomendei em outras ocasiões aqui no canal. E eu vou sempre recomendar eles juntos, porque eles são muito parecidos em termos de construção, assim, de trama. É muito parecido. É basicamente a mesma base, sabe, dos 2 livros. E eu estou falando de O Amor e Outras Coisas, da Christina Lauren, e Depois daquele Verão, da Carly... Não lembro mais o nome da autora. Mas enfim, são esses 2 livros aqui. Eles são essencialmente parecidos. A gente tem essa história de um casal que vai se conhecer quando são ainda adolescentes, né? Então, o menino mora já nessa cidade que é uma cidade de férias, né? Que geralmente as pessoas vão pra férias. E a família da mocinha, dos 2 livros, vai comprar uma casa que é a vizinha ali de onde esse menino mora. E é assim que eles vão se conhecer e é assim que eles vão se aproximar. Existem alguns detalhes que são um pouco diferentes, né? Em cada um desses livros, mas que, enfim, o grosso das histórias são muito parecidas. Então, eles se conhecem na adolescência, eles se tornam amigos, vão descobrir esse primeiro amor ali, né, um com o outro, essa primeira paixão e tal. Eles vão desenvolver aquela coisa, assim, que dá muito friozinho na barriga, que é a descoberta realmente do primeiro amor. Só que é um livro que são, os 2 livros, né, eles são narrados intercalando presente e passado. Então a gente vai acompanhando esse descobrimento desse relacionamento lá na adolescência, ao mesmo tempo que a gente acompanha o presente, né, deles e como eles não estão juntos. Aconteceu alguma coisa que fez com que eles se separassem, eles estão vivendo realidades muito diferentes e vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que eles se reencontrem, eles se reconectem e daí comecem a reviver tudo que eles viveram no passado e talvez até em algum momento esclarecer essas questões que ficaram mal resolvidas no passado, que a princípio a gente não sabe o que é. A gente precisa ler até o final pra descobrir o que foi que fez com que eles se separassem, né? Em ambos os livros, a mesma coisa acontece. O que tem de mais diferente, assim, eu acho, com relação à construção de personagens mesmo. Eu acho que alguns personagens dos 2 livros ali, eles são realmente mais diferentes. Existe a questão da introspecção de alguns em um caso. Existe mais a questão dos desejos que eles têm, né? Tipo, em cada um dos livros ali que vão ser mais diferentes. E o final, né? O que as autoras resolvem fazer no final dessas histórias. O que seria, no caso ali, a pedrinha no sapato
fato, sei lá, o estopim pra que eles se separassem. E eu confesso que amei Amor e Outras Coisas, que foi o que eu li primeiro, né? Eu amei, achei lindo. Assim, eu fiquei encantada com a forma como as autoras construíram esse romance, como é tudo muito... Tudo surge muito daquela inocência, sabe? Da adolescência e de você tá vivendo essas experiências pela primeira vez com uma pessoa que também está vivendo tudo isso pela primeira vez, tá descobrindo tudo isso junto com você, e é uma pessoa com quem você consegue compartilhar muito. Você já compartilha muito da sua vida porque você já é amiga dessa pessoa, mas você consegue compartilhar muito sobre aquilo que você tá passando, aquilo que você tá sentindo, sabe? As suas inseguranças e receber isso em troca. Então, eu gosto muito de como fizeram isso em Amor e Outras Coisas, como é um casal que realmente confia muito um no outro e eles realmente, tipo assim, contam tudo um pro outro desde que são muito jovens. Mas eu sinto que em Amor e Outras Coisas, as autoras aqui, no caso, que são duas que escrevem esse livro, elas decidem tomar uma decisão pra trazer essa ruptura entre o casal que pra mim descaracteriza muito o rapaz dessa história. Eu até teria entendido melhor se a gente tivesse tido alguns indícios de que isso pudesse acontecer, mas pra mim foi muito repentino e não tem a ver com a personalidade que elas construíram dele desde o começo, sabe? Então isso pra mim me deixou com um gosto meio amargo, sabe? Na boca. Mas, de um modo geral, foi um livro que eu também... Nossa, eu amei. Eu amei a construção do romance. Amei demais. Já em Depois daquele Verão, a gente tem acontecimentos que são diferentes no final do livro, né? Então, são acontecimentos que eu entendo melhor, que eu consigo aceitar mais e que pra mim eu acho que faz mais sentido com a construção aí desses personagens. Então, é isso, gente. Esses dois livros são muito parecidos. Se você quiser, você pode ler os dois, que eles vão ser muito parecidos mesmo. Só vai ter ali algumas pequenas semelhanças, quer dizer, algumas pequenas diferenças entre um e outro, mas de um modo geral, gente, você vai se apaixonar por esses livros se você gosta de livro de romance. Porque eu já vi gente que leu esse livro que não gostou muito, assim, porque achou que, enrolou muito no romance, né? Porque tem muitas cenas dos dois, coisas que vão acontecendo e tal. E tem muita gente que gosta que vai direto já ao ponto. Mas eu acho que são leitores que não estão acostumados com livros de romance, sabe? Que você vai ter, assim, idas e vindas, dramas, momentos fofos, momentos de descobertas, esse tipo de coisa. Mas enfim, esses aí são os meus 2 últimos livros que eu recomendo no vídeo de hoje. E eu quero saber agora de você. Quero que você comente, me recomenda aqui embaixo, por favor. Tô precisando de livro de romance, assim, que é arrebatador, que você fica com borboletas no estômago, que você fica querendo entrar no livro e se tornar aquelas personagens, viver aquilo, porque é muito lindo. Então comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Galera, muito obrigada pelo apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.